A minha saudação a todos que acessaram o meu canal Joselito Rocha nesse momento é a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você já é inscrito, compartilhe, dê likes, faça comentários. Se não é inscrito, se gostar da palavra que vai ser liberada sobre a tua vida nesta manhã, se inscreva, compartilhe, dê likes, faça comentário. Vamos pregar o Evangelho a toda criatura, como diz o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 15. A palavra que eu tenho para hoje é: este é o Rei da Glória. Se você está com a sua Bíblia aberta, abra no livro dos Salmos, no capítulo 24, onde nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor diz aqui, no subtítulo, Domínio Universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. Salmo escrito pelo rei Davi. Salmo 24, versículo 1 ao versículo 10. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, o Deus de Jacó. Levantai as portas às vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Que palavra é esta? Vídeos anteriores nós estávamos falando sobre a Páscoa, né? E eu sempre digo nas minhas ministrações que a Páscoa não é só o domingo de Páscoa. Esse vídeo hoje está sendo gravado numa quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. E a Páscoa, para esse ano, foi no último domingo, dia 20. Mas nós não podemos falar de Páscoa somente nesses dias. Nós temos que falar dela todo dia, porque 1 Coríntios 5, 7, no seu final do versículo diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Houve um sacrifício importante, único e definitivo sobre as nossas vidas. Antes eles sacrificavam animais. Jesus Cristo é o Cordeiro Santo. Aquele que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta palavra aqui no Salmo 24 mostra que é um salmo de louvor e exaltação ao nosso Deus. Que a sua soberania está sobre a terra, a sua santidade. E ainda faz uma pergunta no meio do salmo aqui: quem pode subir ao monte do Senhor, a não ser aquele que tem as mãos limpas e o coração puro? E eu digo para vocês, quem é o ser humano que tem as mãos limpas e o coração puro? Ninguém. Nem mesmo o próprio Davi que escreveu esse salmo. Mas quando ele escrevia esse inspirado por Deus, já apontava para Jesus. E nós vamos passar por algumas partes aqui, algumas passagens, que vão corroborar com isso. Nós sabemos que a palavra de Deus, essa palavra escrita aqui, como diz Hebreus 1:1, capítulo 1, versículo 1, que Deus falava antigamente de várias maneiras, pelos profetas, pela lei, pelo salmo. Hoje ele fala através de quem? Do seu Filho. Então, a palavra verdadeira que estava desde o início do mundo até os dias de hoje é Jesus Cristo. Ele deixou essa bênção para nós, que é a palavra escrita, para que nós meditássemos nela e a nossa vida fosse equilibrada para a salvação. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era a palavra, o verbo, né? E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus não porque era no passado, é porque sempre esteve e sempre estará com ele. E a palavra é Deus
e sempre esteve com Deus. E quem é essa palavra? É Jesus. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Nós temos aqui, por todos os evangelhos, por exemplo, Mateus 28, 19 a 20, diz assim: e de fazer discípulo de todas as nações. Ele está falando para os seus discípulos, agora ele está dando uma ordenança. E de fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo o que eu vos falei. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Em outros vídeos nós falamos da ressurreição do Senhor, do dia que ele subiu aos céus, e 10 dias depois ele derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Isso é possível que Jesus esteja conosco, mesmo estando assunto nos céus lá, na presença do Pai, no poder do Pai, na autoridade do Pai. Um único Deus. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, durante toda a eternidade, através do seu Espírito que foi derramado. Nós cremos em Deus, o Espírito de Deus é ativado em nós. Em Marcos 16, a partir do versículo 15, ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. No 16 diz: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê, condenado já está. Evangelho de João capítulo 3 diz que Jesus não veio para condenar o mundo, sim veio para salvá-lo. O que condena o homem? Já mostra que é a incredulidade, o pecado. Porque a pessoa, quando peca deliberadamente, ela pode dizer retoricamente que crê em Deus, mas não crê. Porque se ele cresce, temia e tremia. Então, livres do pecado, nós não pecamos mais, nós pecamos. Primeira epístola de João, ele diz assim: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado junto ao Pai. E o seu sangue vos purifica de todo o pecado. Isso é muito importante dizer. Lucas 24, no 44 em diante, ele diz assim, que Jesus cumpriu a lei, os profetas e os salmos. Então, este salmo aqui aponta para Jesus. Fala do Pai, mas fala do Filho. Fala em Deus, o nosso eterno Deus Pai, o Criador, em Cristo Jesus. Aprove a Deus que na graça o nome de Jesus fosse exaltado, que todo joelho se dobrasse no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessasse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No livro de Atos, a partir do verso 8 do capítulo 1, quando ele começava a dizer: recebereis o poder do Espírito Santo, ele foi assunto aos céus. E anjos disseram: varões galileus, esse mesmo que vocês estão vendo subir, ele vai voltar da mesma forma, visível, com toda a autoridade. E todo olho vai ver, como diz lá em Apocalipse capítulo 1. Todo olho verá. Romanos 7,4 diz que assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. De quem? Daquele que foi ressuscitado dos mortos. É o Cristo ressuscitado. É esse que nós não servimos mais o Jesus da lei, o Jesus de Nazaré. Nós servimos ao Cristo ressuscitado. Não é o mesmo Cristo? É. Mas houve uma mudança de lei. E se há mudança de lei, como diz Hebreus 7, há mudança de sacerdócio. Os hebreus serviam a Deus pelo sacerdócio levítico, que eles herdaram de Moisés, era o sacerdócio de Moisés. Hoje o nosso sacerdócio é de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão, como diz Hebreus 3. Ele é que nós temos acesso ao trono da graça. Esse livro do Salmo aqui pode ter sido escrito no período do reinado, quando a arca foi trazida para Jerusalém. Esse mesmo Davi, que tinha nos seus planos de construir um templo para Deus, porque a adoração, a arca ficava numa tenda,
não foi permitido ele fazer isso, porque ele tinha suas mãos sujas de sangue. Você vê que ele mesmo escreve, só pode ter acesso ao monte de Deus aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Seu filho Salomão é que foi permitido a construção do templo. Salomão significa pacificador, é aquele que pacificou, fez vários acertos diplomáticos e o templo foi construído. Só que Estevão, um dos diáconos, diz lá em Atos 6 e 7, que nós temos que entender que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem. Muitos falam, não suba no altar em pecado, né? Confundem o púlpito da igreja como um altar, e ali no altar ali é só o local para fazer a oratória, a retórica, o sermão, o lugar onde os irmãos fazem um louvor a Deus, ministram um louvor a Deus. Eles não ministram para nós, quem nos ministra é Deus. Nós adoramos ao Senhor em espírito e verdade. Ali eles não estão cantando para ser aplaudidos. Podem ser aplaudidos? Não. Nós aplaudimos ao Senhor. Tem algumas igrejas que aplaudem, mas é ao Senhor. Eles ali não estão num palco se apresentando. Claro que eles não fazem a obra de Deus de maneira relaxada, tocam afinadamente, tocam certo, cantam certo, mas o louvor é para o Senhor. Esse é o exemplo do antigo ministério levítico, né? Os levitas não só adoravam a Deus, mas também cuidavam da casa do Senhor. A moda hoje de ser levita é só pegar o microfone e cantar. Os diáconos, que são os auxiliares dos líderes da igreja, é que fazem essa composição do serviço levítico. Muitas das vezes aqueles que cuidam da limpeza da igreja são pessoas, são zeladores contratados, mas também fazem essa função que era feita antigamente no ministério levítico. Mas muitos se auto-intitulam, né, levitas, porque, eu ministro louvor, mas o levita também cuidava da limpeza, cuidava dos instrumentos, entendeu? Eram os auxiliares dos sacerdotes na antiga aliança. Hoje nós estamos na nova aliança em Cristo. Então, eu volto a dizer aos irmãos, né? Muitas das vezes, eu sou um pregador aliancista, prego a lei e a graça, e existem várias outras denominações cristãs espalhadas pela terra. Muitas das vezes a gente tem que se fazer como ele para ver se ganhamos eles, como Paulo diz em 1 Coríntios 9:22, me fiz de fraco para ganhar os fracos, mas sem mudar o seu conceito, o meu conceito como um pregador batista histórico é pregar como os reformados, somente as Escrituras. Temos a tradição da história da igreja, temos a tradição dos santos, mas a doutrina dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, é que nós temos que passar adiante. Esse é o meu entendimento e o entendimento de muitos dos meus pares, líderes aí, com seus mais variados títulos, né? Bispos, apóstolos, bispos, arcebispos, cardeais. Recentemente morreu o anjo da Igreja Católica, o Papa Francisco, e vai ter um conclave para eleger outros. Eles acreditam que por inspiração do Espírito Santo eles elegem eles. Eles têm um entendimento um pouco diferenciado de nós na questão da sucessão apostólica, né? Mas também é um assunto para um outro momento. O assunto principal hoje é esse. Quem é este o Rei da Glória? É o Jesus Cristo. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, meus irmãos, se você gostou desta palavra, se inscreva, compartilhe, dê likes, faça comentários e pregue o Evangelho a toda criatura, porque Deus não faz acepção de pessoas. Esse Evangelho do Reino está à disposição para todo que crê, e todo que crê será salvo. Amém, meus irmãos? Até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir.